A gente conseguiu montar aqui uma mesa linda, com mulheres incríveis e que tem muito a compartilhar, né? São pessoas que a gente já admira e aí quando a gente vê compartilhando, eu acho que a gente consegue conectar de alguma maneira. E eu tô super feliz de estar aqui conduzindo essa conversa, que é uma conversa de fato. Então, se uma tiver pergunta para outra, se a gente está aqui numa mesa, né, conversando, numa mesa de bar, só estamos um pouquinho longe. Elas estão naquela mesa ali, a gente está nessa aqui. Mas a gente está aqui conversando e aí a gente vai trocando juntas, tá? Porque, enfim, a gente vai falar sobre ansiedade, que é um assunto fundamental, não só para que a gente consiga se entender e viver melhor, mas também porque ela está fazendo com que a gente mude o ritmo do mundo, né? Então, acho que a gente tem alguns papéis, não só para que a gente consiga se entender e viver melhor, mas também porque ela está fazendo com que a gente mude o ritmo do mundo, né? Então, acho que a gente tem alguns papéis em relação a isso. Ela está sendo classificada como uma epidemia, né? A OMS decretou 18 milhões, né, de brasileiros no Brasil sofrem de ansiedade, muita gente. E isso impacta diretamente, né, com a nossa vida. Então, primeiro eu queria começar com a doutora Maria Klien, que é uma terapeuta, uma psicóloga especialista nesses distúrbios, e entender em ansiedade e medos, né? Eu gosto que a tua biografia te apresenta como ansiedade e medos. E às vezes a gente acha que é só uma ansiedade, né? A gente não olha muito para os medos. E aí eu queria entender o que aconteceu com a gente, por que a gente chegou nesse lugar, como a vida contemporânea nos trouxe para que a ansiedade virasse uma epidemia, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu estou com o coração em festa de ver tantas pessoas aqui interessadas em saúde mental, porque eu acho que isso também, durante muito tempo, foi um tabu. Então, aqui tem homens falando, né, sobre ansiedade, sobre transtornos mentais. Isso é tudo muito novo e é muito lindo, porque, na verdade, ser ansioso é da natureza do ser humano. Não existe, gente, vida sem ansiedade. Se algum profissional prometer para vocês uma vida sem ansiedade, vocês corram. Por quê? Ou ele vai dar um tiro no peito de vocês, ou ele vai medicar vocês a ponto de vocês ficarem completamente anestesiados. Então, a ansiedade é algo natural da nossa natureza, até porque todas as emoções, elas cumprem um propósito. E o propósito da ansiedade é um propósito, talvez, dos mais importantes, que é a nossa proteção. Se a gente pensar na galera lá de trás, nos nossos ancestrais, quem não era ansioso lá na caverna, morreu. O leão comeu, o amiguinho do lado matou. Então, todos nós aqui na Terra hoje temos uma genética ansiosa. Alguns com mais ferramentas, outros com menos. Alguns com uma estrutura psíquica, que é essa nossa estrutura mental um pouco mais porosa, o que significa que o que acontece do lado de fora atravessa a gente. Alguns com armaduras, mas todos nós temos uma genética ansiosa. E que bom que a gente tem. Por quê? Existem tipos de ansiedade, e eu já vou entrar no medo, mas é legal a gente falar sobre isso, porque eu vejo muita gente em sofrimento, marcando consulta comigo, só para dizer, nossa, eu estou muito doente, eu estou com meus projetos andando e isso está me gerando ansiedade. Isso não é doença, gente. Isso é uma emoção, faz parte de estar vivo. Quem não está vivo não sente. Agora, quem está vivo e sóbrio, lúcido, quem não está anestesiado, sente. Porque viver é desafiador pra caramba. Então, existe a ansiedade
disfuncional, que é aquela que paralisa a gente, que é aquela que, por exemplo, a gente não consegue trabalhar, não consegue estar presente, não consegue namorar, transar, não consegue curtir o momento onde a gente está. E essa ansiedade disfuncional, ela merece um cuidado. Aí sim, para a ansiedade disfuncional, é bacana que a gente possa procurar uma ajuda, né? Ter uma rede de apoio e ferramentas. Existem muitas ferramentas para que a gente possa sair desse lugar do disfuncional e transformar essa ansiedade numa ansiedade funcional. Mas a ansiedade, ela vai estar sempre lá. O cortisol matinal é o que faz a gente levantar da cama. A ansiedade funcional é aquela que faz a gente ter um propósito. Então, eu acho que a gente já pode sair daqui com uma mensagem muito importante, que é: eu não preciso não ser ansioso para ser saudável. Eu preciso ter ferramentas para conseguir colocar essa ansiedade no papel correto dela, que é me impulsionar, né? Que é eu ter vontade de viver, projetos. E aí que entra o medo. Eu vou fechar. Não, porque a gente fica também um pouco confusa em relação às questões emocionais, porque é difícil de entender, né, o que é. Aí se você pudesse dar uma definição clara, não sei se é fácil isso. É muito fácil. O que é ansiedade? Porque assim, eu quero chegar ali mais rápido, isso é ansiedade? Olha. Ou eu tô perdendo cabelo, isso é ansiedade? O que é? Onde ela está? A ansiedade, ela nunca está no presente. A gente, na grande maioria das vezes, a ansiedade é um excesso de futuro. Mas eu também conheço ansiedade que é de passado. Que aí tem uma carinha de culpa, sabe? Quando a gente fica vivendo, revivendo uma história que já passou e que não tem como a gente fazer diferente. Não tem. Mas a gente está ali. Então, a ansiedade é aquela emoção que rouba a nossa vida, quando ela está no disfuncional, claro. E a diferença da ansiedade funcional para disfuncional é o sofrimento. É o sofrimento. A ansiedade disfuncional, gente, é aquela que a gente já está com crises de ansiedade, crises de pânico. E aí o pânico, né, vamos chamar de pânico aqui, aquela sensação de morte, né, um coração acelerado, falta ar, tremor. Essa ansiedade disfuncional, ela vai tomando conta da gente. Então, é normal, por exemplo, a pessoa ter a primeira crise, sei lá, no túnel, dirigindo, depois a segunda já vai para o trabalho, depois a terceira vai para o cinema, até que a ansiedade encontra a gente em casa. E o processo de conseguir conquistar de novo a autonomia é o processo da gente voltar a se sentir seguro dentro da gente. Porque é isso que a gente perde quando a ansiedade se torna disfuncional. Você pode estar num hospital, você vai ter medo de morrer. E aí entra o medo. Porque o medo, uma função mais poética dele, eu adoro poesia, o medo é a ausência de fé. E tudo se conecta nesse lugar. Porque o grande medo da humanidade é morrer. É claro, né? Então, nós temos uma estrutura que a gente chama de ego, que é essa estrutura mais materialista aqui, o nosso corpinho e tal, que morre de medo de morrer, porque ele se identifica com a matéria e ele sabe que quando o corpo morrer, ele vai morrer. Mas eu sou junguiana, e o Jung tem uma definição muito linda, que se chama self. Self é a parte divina em nós. Self é aquele que sabe tudo. É a partícula de Deus. É com ele que a gente conversa em oração. O self sabe que ele é infinito. Ele não tem medo de morrer. Então, um caminho que a gente faz nesse processo terapêutico é acessar esse lugar, né? E aí a gente precisa de silêncio, a gente precisa olhar para dentro. Mas quando a gente consegue acessar esse lugar do self, é quando a gente tem aquele momento de paz, assim, quando a gente se sente eterno. Então, a vida, ela não precisa ser
sofrimento, sofrimento, sofrimento. Mas isso não significa que o sofrimento não faça parte da vida, você entende? É uma nuance muito tênue, mas ela é importante que ela tenha essa diferença. Então, ansiedade disfuncional é uma ansiedade que causa sofrimento, paralisia, que aí, como eu disse, eu paro então, eu evito os túneis. Deve ter muita gente aqui que evita túnel. Eu fico muito ligado, por exemplo, no app de tempo, porque vai que cai uma chuva e eu fico presa na rua. Você percebe como a gente consegue controlar? Não é metafórico? Mas pode ser. Túnel. Mas pode ser. Pode ser. Porque sabe, olha que interessante essa história do túnel metáfora. O primeiro túnel que a gente atravessa é quando a gente nasce, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar? Outro dia eu fui numa missa de 7º dia e o padre falou tão lindamente, ele disse, a nossa vida aqui é para a nossa vida anterior uma morte. Por isso que todo mundo nasce em pânico. Por isso que a gente precisa de uma entidade mãe para nos receber na terra e acalmar e receber as nossas angústias. Então esse é o primeiro túnel, é um túnel metafórico. E naquele momento, eu gosto muito da psicologia intrauterina, naquele momento, a pessoa tem duas escolhas, né, a alma ali naquele momento. Ou ela vai ficar ali paralisada, morrendo de medo de nascer, e vai sofrer, e vai se contrair, e vai deixar de viver uma experiência, ou ela vai se entregar. Então, a moral da história desse primeiro túnel metafórico que você puxou, que é lindo, que bom que você puxou, é que o caminho mais possível de se viver presente, sem ser roubado, seja pela ansiedade, seja por uma tristeza maior, uma angústia, é uma entrega. É uma entrega ao momento presente. É como se a gente estivesse consagrando todo o momento presente. E é uma bela maneira de evitar a ansiedade. É uma bela maneira. Vivendo onde ela não está, que é no momento presente. Exatamente. E a forma da gente, por exemplo, aí com ferramentas, se a pessoa já está num sofrimento, né? As ferramentas são ferramentas que ativam a nossa potência de voltar ao equilíbrio. Porque todo mundo aqui tem a capacidade de voltar ao equilíbrio. O poder de cura não está... Eu trabalho com cannabis, para quem não sabe, né? Também como ferramenta, trabalho com cogumelos, mas o poder não está na cannabis, o poder não está no terapeuta, não está em mim, não está na gente aqui, não está no médico. O poder está sempre dentro da gente, porque a gente veio com um sistema chamado sistema endocannabinoide, que é o responsável pelo equilíbrio. E aí, também temos um sistema chamado parasimpático. Esse vocês já devem estar cansados de ouvir, porque rola direto, né? No Instagram, TikTok, está todo mundo falando sobre sistema simpático e sistema parasimpático. Mas o sistema parasimpático é o sistema que o nosso corpo lindamente, sabiamente, milagrosamente ativa para tirar a gente do trigger lá da ansiedade. Então, quando a gente, por exemplo, está numa crise de ansiedade, que o coração acelera a gente, o coração está acelerando, ele não está acelerando para te matar. O corpo é o seu melhor amigo. Ele é talvez a nossa mais potente rede de apoio. O coração acelera porque ele quer bombear mais sangue para você poder lutar ou fugir. Por quê? Porque ele é obediente. Você começou a achar que estava em... Por exemplo, vamos usar a história do túnel. Estou no túnel parada. Meu pensamento, estou em perigo. Vai acontecer alguma coisa, eu nunca mais vou sair daqui. E se? Né? Aí eu mando a ordem para o meu corpo que eu estou em perigo. Então, se eu estou em perigo, o que o corpo precisa fazer, gente? Me proteger. Ele precisa bombear mais sangue. Ele precisa, inclusive, tirar o sangue da cabeça e ir para as extremidades. Aí por isso que a gente fica um pouco mais zonzo, assim. Tremores, dor de barriga, ele precisa esvaziar. Todo o processo de um transtorno, de uma síndrome do pânico, de um ataque de pânico, não é para te matar. Aliás, isso é um outro mantra que a gente pode sair daqui hoje.
ninguém nunca morreu de crise de ansiedade e ninguém nunca vai morrer. Porque numa crise de ansiedade, o seu corpo está te protegendo, jamais te matando. E eu queria até perguntar para a Marina, que a Marina tem eu vi alguns posicionamentos teus em relação ao amadurecer, né? Que a gente, enfim, começa a se entender melhor e começa a aprender a levar esse flow aí da ansiedade. Eu queria entender primeiro, como foi esses momentos que você sentiu que você estava realmente conseguindo entender e talvez contornar ou controlar, não sei qual é o método exato, e também se a maturidade não nos traz outros gatilhos para que a gente também fique ansiosa, assim, ela é de fato o santo remédio, ou você também sentiu que a maturidade tem outro, te traz ansiedade num outro caminho? Como é que é isso? Como é que foi essa tua... acho que a primeira... Esse teu túnel. Vamos por partes, né? A primeira parte é um pouco isso. Aliás, boa tarde, todas e todos. Feliz de estar aqui com vocês. Sim, eu acho que a Patrícia falou, você falou isso também. Eu, quando era mais jovem, eu era muito ansiosa. E eu acho que a juventude tem essa característica, né? Até porque é o momento que a gente está se colocando no mundo, né? Então você fica assim, nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou ter meu lugar no mundo? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou encontrar um amor para viver junto? É muita pergunta que a gente se faz e que a gente também fica pensando o que eu posso fazer para conseguir as coisas que eu quero. E aí eu acho que é um misto de muitas coisas. Acho que tem um lado positivo, como a Maria falou, que, né, que bota você para frente, faz você querer melhorar, faz você querer fazer as coisas que são necessárias. Mas tem um lado que é assim, eu acho que eu nunca estava presente ali, porque eu sempre estava pensando qual que era a próxima coisa que eu ia fazer. Então, se eu estava na MTV, eu pensava, nossa, mas eu preciso voltar para o cinema, porque eu comecei minha vida no cinema, eu fiz faculdade de cinema, eu queria ser cineasta, fui parar na MTV por um acaso, e o tempo todo que eu estava lá era muito legal, mas era isso, eu falava, não, eu preciso fazer um filme, 2 filmes, eu preciso ganhar um Oscar, sei lá, essas coisas que a gente pensa, né, que a gente quer. Ou então, também, se eu estava fazendo um programa na MTV, eu pensava, não, mas eu quero fazer outro tipo de coisa, eu preciso mostrar que eu posso mais, né? Então era sempre essa a sensação de que eu estava ali fazendo as coisas, mas a minha cabeça já estava pensando o que eu deveria estar fazendo, era muito mais o que eu não estava fazendo. Minha cabeça estava sempre num lugar do tipo, não basta, você precisa mais, faz mais e tal. E claro, isso gera muita ansiedade. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que as coisas vão dando certo, bem ou mal, às vezes não é perfeitamente como você imaginou, mas você encontra coisas que você nem imaginava. E na MTV a gente tinha uma coisa que eu acho muito bonito, assim, que eu acabo transpondo para outras coisas da minha vida, que é o seguinte, o nosso mandamento na MTV era assim, a gente não tem que dar ao jovem o que ele quer, a gente tem que dar ao jovem o que ele ainda não sabe que quer. Isso vale para todas as coisas, né, para quem faz trabalho criativo, para quem inventa coisas, né? Você tem que... E eu acho que para mim aconteceu muito isso, assim, aconteceram coisas na minha vida que eu nem sabia que eu queria. E aí aprendi também, com o tempo, a receber essas coisas, né? De falar, olha, realmente não era assim que eu tinha imaginado ou planejado. Eu tinha planejado ser uma diretora de cinema e fotógrafa, e no final eu estava lá na MTV apresentando programas e, sabe, e ganhando um dinheiro e fazendo sucesso e trabalhando com pessoas que eu adorava. Eu falava de cinema e de música o dia inteiro e ainda ganhava um salário no final do mês, sabe? Tipo, eu nunca planejei isso na minha vida, mas aconteceu. Então, você vai entendendo quais são essas coisas que fazem com que você tenha o que você nem sabia que queria, né? E eu acho que isso foi me dando uma tranquilidade também, de confiar mais na vida, de achar que as coisas vão dar certo, de que vai rolar, de que, por mais que a gente passe por perrengues e sofrimentos, e óbvio que tem muita coisa no caminho, muito obstáculo, a gente tem, né, 1000 coisas que ali parecem que são grandes problemas e tal, mas assim, aquilo passa, você consegue, aquele obstáculo ele vai ficar para trás alguma hora. Então, aprendi a confiar mais.
E hoje eu estou com 56 anos. Eu acho que à medida que também aquela ansiedade de não envelhecer, sabe? Também de você, não, envelhecer é muito ruim. A gente ouve muito, né? Isso, envelhecer é uma merda, tal. Eu discordo disso, gente. Eu acho que envelhecer é muito bom. Envelhecer significa que você não morreu. Olha que maravilha que é. Pô, se você está mais velho, é porque você está tendo uma vida longa. Isso é maravilhoso. Então, eu parei sabe, não é que eu parei, acho que isso, na verdade, eu nunca tive, esse medo de envelhecer, foi uma coisa que nunca aconteceu muito na minha vida, acho que também por conta da minha mãe, ensinamentos, assim, acho que de família mesmo, né, meu pai faleceu muito cedo, e minha mãe é viva até hoje, minha mãe, né, sabe, tá virando, assim, eu nem falo que ela é velhinha, porque ela não é velhinha, minha mãe é uma jovem senhora, né, e com muita vida, com muita vontade de viver, e assim, então eu penso isso, eu falo, nossa, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero, sabe, chegar lá em cima, né, e vivendo tudo o que tem para viver, e entendendo também que a idade, ela tem coisas que, claro, um joelho, infiltrei meu joelho pela segunda vez na sexta-feira, são coisas que vão acontecendo que você vai, né, manutenção, manutenção, mas assim, a minha cabeça tá tão melhor, gente, vocês não têm ideia. Aquela moça ansiosa dos 30 anos lá, nossa, hoje em dia eu tenho vontade de conversar com ela, falar, calma, aproveita que você está aproveita que você está aqui agora, é tão gostoso fazer esse programa na MTV, não fica pensando no cinema, daqui a pouco o cinema vai vir, sabe? Tenho vontade de falar isso para ela, assim, então, hoje minha cabeça funciona muito melhor. Eu acho que, sabe, o fato de tudo isso, né, de eu ter experiência, da vida ter me dado tantas coisas legais também, óbvio, mas, sabe, de eu entender que aqui agora é mais importante, é agora, o momento é agora, a vida é hoje. A vida não foi ontem, a vida não é amanhã, a vida é agora, é hoje, aproveita o que você está fazendo agora. Para mim, essa foi a grande chave enfim, é isso, de mitigar os efeitos da ansiedade. O Jung dizia que a gente só nasce aos 40. Que até os 40 é tipo, é só, sabe, é só um exercício, assim. A gente está aprendendo a nascer aos 40. E ainda mais agora, né, que tem uma coisa muito forte, assim, nessa questão, talvez até que influencie na ansiedade. A gente vai viver muito. A gente vai viver 100 anos, 90 anos. A gente vai... As pessoas vão... A gente é comprovadamente uma geração centenária, a gente será. Então, preparem-se, façam musculação, bebam água, não, porque vai durar esse negócio. Não, e socializem, né? Isso que a gente está vendo estabeleçam vínculos, A galera dessa geração que não socializa e tal. A galera está sofrendo, assim, eu vejo muita gente em sofrimento por solidão. E é isso, né? A vida é longa, então ela não tem que ser, né, sei lá, a gente com 60 anos, as pessoas já iam se preparando meio que para morrer, né? E agora a gente vai viver bastante, né? E aí, Lola? Não consigo desapegar. Eu prometi que eu não ia falar isso, mas eu falei. Camila. Tô apaixonada ainda. Maravilhosa. Eu queria entender um pouquinho também o teu processo. Não é a Lola que ia acabar com essa conversa. Não, ia ser ótimo, Não, eu ainda vi. Eu vi uma notícia de uma... Eu não sei se vai ajudar, mas a Lola... Estavam estudando o caso da Lola como personagem, né? Tipo, eu vi que você postou. Achei bem doido. Ela já virou, né, um case de estudo, enfim. A partir de uma construção, que com certeza você tem bastante referência. Mas eu queria saber desse teu processo, de também entender os teus tempos, né, do teu amadurecer, esse amadurecer que vocês têm que é tão público, que todo mundo vê, né? Então, de repente, você teve algum momento em que a ansiedade te fez tomar uma decisão errada, ou fazer uma coisa que não era para fazer, ou não fazer uma coisa que era para fazer? A ansiedade te atrapalhou de alguma maneira que você enxerga, assim, e como que você conduzia ela? Boa tarde, tudo bem, gente? Acho que todo dia a ansiedade me acomete e faço besteira. Não vai ser ontem, não tem nada definitivo, não. Eu comungo muito das palavras da Marina,
Me sinto melhor mais velha. Estou com 47 anos. Me sinto mais interessante, mais generosa comigo. Mas comecei muito novinha a fazer terapia. Você tem um grande esteio de mitigação da ansiedade. Foi desde muito nova, desde os 19, entender que eu tinha que ter um tempo para mim. Sabe? E não precisa ser necessariamente na terapia, né? Mas comigo foi para elaborar. Porque eu acho que eu sempre fui um pouco velha antes do tempo. Acho que pelas questões que eu tive, os desafios de ser filha da minha mãe, de ter um ator fenomenal, um sol, e ter uma mãe que não tinha as condições melhores, assim, do que a gente espera, né? De mãe que cuida da filhinha da família e tal. Eu tive que me reinventar, ser um pouco mãe de mim mesma e ser um pouco organizadora da minha casa, da minha relação com meu pai, com meu irmão. Mas a terapia sempre... E trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar muito novinha, com 15, 16 anos, e fiquei famosa muito nova. Então, assim, pressões de todos os lados, dentro de casa, pelo trabalho. E eu acho que essa parceria que eu fiz comigo mesma, de me escutar, e aí foi ótimo ter chegado mais cedo e ouvir a mesa, a conversa antes, porque eu acho que a Fernanda Lima falou uma coisa que nem sempre muito nova a gente é estimulada a sentir as suas emoções. Eu tive um pai que sempre me respeitou, me ouviu, que me deixava sentir. Então isso é um privilégio. Eu acho que tem um pai amigo, um pai que me escutava. E a minha mãe, do jeito dela, até mesmo na ausência, entendendo que ela não ia dar conta, e abençoando ser criada pelo meu pai, acho que foi um gesto de muita nobreza, de muito amor, sabe? Mas eu acho que como princípio assim, mais regulador, assim, mais sistemático, eu acho que a terapia... ela é nesse espaço que essas pequenas besteiras, esses deslizes, que são naturais da vida, a gente não tem como dar conta da vida, faz parte errar e faz parte aceitar com mais generosidade os erros, os equívocos, porque é com eles que a gente cresce, amadurece, que a gente vai, num princípio ético de existência, criando bons guias para a gente poder, hipoteticamente, ser melhor para si, melhor para o outro, para a sociedade, para o nosso país, né, para os nossos amores, para a nossa família. Então, a terapia é um dos meus esteios. Um outro esteio, para mim, você não me perguntou isso, mas vou trazer aqui, que me ajuda muito, é a conexão com a natureza, que é algo que a gente esquece que respira, a gente esquece de receber, de sentir o sol. E eu sei que isso pode parecer, o médico aqui falou isso, às vezes parece piegas, parece Nanaíra, mas a gente esquece de sentir, de respirar, de escutar, de se escutar. E a natureza, para mim, ela é o lugar, talvez porque eu sou filha de ator, e meu pai, como artista, não tinha dinheiro. Não tinha grande viagem para não sei aonde. Era a praia. A praia era o meu lugar de brincar, de ser livre, de me banhar, e de relaxar, e de brincar. Então, na praia, e aí eu me conectava com a maior estado de liberdade, de conexão comigo mesma. Então, eu sempre tenho isso para mim. Às vezes eu estou num dia, assim, pesadão, assim, de questões, de desafios, que eles nunca se esgotam, mas se eu olho o horizonte, ou se eu ponho os pés no mar, se eu me conecto com o sentir, que a Fernanda Lima falou tão bem antes, eu me organizo. Isso me organiza muito. E também acho que alguém falou aqui, que eu achei muito legal, o prazer, sabe? Também não ser tão séria. Eu sempre fui muito séria, né? Então, às vezes, assim, também dá espaço de relaxamento, de festa, de farra, de falar besteira, de fofoca. Ai, gente, senão a gente fica se exigindo. Você sempre... Fiz faculdade de teoria teatral, sou do processo para os meus personagens, me aprofundo, acho que isso é muito importante. Mas leveza, gente.
se emprestar estados de leveza, de dançar. Dançar, eu sou filha de uma bailarina, minha mãe é da dança. Enfim, são princípios são estímulos de vida que me ajudam bastante a, de alguma maneira, criar diálogos com a ansiedade, de amor próprio, de cuidado, de calma. Mas é um diálogo para sempre. Eu acho que eu me sinto melhor, mais velha, mas eu também não acho que, então com 60 anos a gente não vai ser mais ansiosa. Adorei te ouvir aceitar a ansiedade como um elemento da vida, porque eu acho que a gente fica muito querendo eliminar as coisas, eliminar a tristeza, eliminar a ansiedade, eliminar como se isso fosse possível. Primeiro, não é possível, e quando a gente tem um diálogo com o medo, de respeito, como alguma coisa que te faz um anteparo, que te faz refletir, sair do estado mais automático de reatividade, acho que pode ser, na verdade, são os nossos parceiros mesmo. Achei bárbara a tua fala nesse sentido, de parar de limpar, parar de achar que a gente vai, ser uma coisa só. Eu sou uma mulher em movimento, mulher de 47, vai ser diferente da mulher de 57, que é totalmente diferente dos 19, e que bom, somos vivas. Viva estar viva. Isso aí. Eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta. Aproveitar esse momento de inspiração e também que você falou. E é uma coisa que para mim é muito... Eu tenho muita atenção em relação à tua mãe. Eu já li bastante sobre ela e eu tenho uma coisa, um olhar de que eu acho que ela ganhou uma fragilidade emocional por conta de um tamanho que ela ficou. E, não sei, de repente, né, uma super bailarina. Eu também sou filha de bailarina, sou completamente apaixonada pela tua mãe. Eu achava, assim, que era uma coisa, e que talvez, né, tenha... E você não teve medo disso acontecer com você? Quando você começou a se expor e ter um trabalho público, e isso tem a ver com o seu processo de busca por terapia mais cedo, nananã, e você também está de olho nisso para o Antônio, como é que isso... Como que funciona você percorrer um caminho parecido com o da sua mãe e você foi achando frestas ali, arestas? Obrigada pela pergunta. Antes de responder, eu só quero dizer que a Marina é muito minha amiga e irmã, ela é testemunha do momento único que eu estou vivendo com a minha mãe. Que isso não se nasce assim, é um processo, né? A minha mãe é a minha filha mais nova, assim, minha filha mais velha. Assim, desde que quando eu comecei a ter meu dinheirinho, 16, 17 anos, eu tomei a responsabilidade dela, assim, de cuidar dela, de prover, de estrutura. E, claro, isso foi, sim, muito pesado. E as questões da vida dela, a gente sempre está em relação direta com os nossos pais. Eles são sempre nosso monte de apoio, mas também o nosso maior desafio. Então, a gente acha que a gente vai repetir o mesmo script dos nossos pais. Isso é muito comum. E hoje eu estou num momento assim de regozijo, porque ao longo desse tempo, dessa caminhada com ela, de buscar ajuda, de buscar apoio com psiquiatra, apoio agora com uma geriatra fantástica que está fazendo uma mudança radical assim, na maneira de lidar com ela, né? O Zé Roberto, psiquiatra dela, que é um cara... Na verdade, eu fui criando parcerias, sabe, para dirimir esse fantasma e atuar respeitando quem é a Vera, olhando ela na sua individualidade, nas suas belezas, aceitando a condição dela e me banhando da sua sabedoria para também não ficar esperando uma outra coisa que não viria nunca, ou que viria se manifestar na minha pessoa. Então, acho que, claro, fazer terapia teve muito a ver com querer entender esses processos, essas comparações, entender o quanto que isso poderia rebater na minha vida, mas ainda bem, até mais cedo, eu fui entendendo, não, Camila é a Camila, Vera é a Vera. Né? Claro que como eu cuido dela, a gente tem enfim, um cordão umbilical ativo, né, diferente de muitas mulheres, que chega uma hora, cada um vai cuidar da sua vida. Ela é minha dependente.
Mas que beleza também poder crescer com ela. Crescer aceitando quem ela é. Aceitar os recursos de afeto, de sinais, de amor, que não são esses mais evidentes, sabe? E cuidar de mim, me maternar. Ter a Antônia me ajudou a me pensar na maternidade, mas a partir dos meus princípios, dos meus recursos. E ter a Antônia foi a melhor maneira de... Porque foi no fluxo, nada é prévio. Cada etapa, desde começar a andar e você ficar com medo dela, ai, vai cair, vai bater a cabeça, ou ai, tá adolescente, como é que vai ser? Ir para o mundo. Você não tem zona de conforto, mas talvez como meu pai, que abaixava para me olhar nos olhos, para me escutar. Eu escuto a Antônia, eu troco ideia com ela. Eu sei que eu tenho uma autoridade, uma mulher de 47 anos, mas eu também sei que tem milhões de outros aspectos de leituras que a Antônia pode me dar. Então essa troca que eu tenho agora, né, da minha mãe, minha filha, minhas sobrinhas também, minhas amigas, tudo isso me atravessa, sabe? Não tem são processos que são uma construção que ela é infinita e linda. E eu amo a vida. Muito linda. Camila, você sabe que você falou uma coisa muito, muito junguiana, que a gente costuma dizer que... É muito analisada ela. O momento ahá da terapia, tipo... Ah, é quando a gente entende que os pais fizeram o melhor que eles puderam com as ferramentas que eles tinham. A minha mãe tá por aí, entendeu? Minha fã número 1, entendeu? Linda! Queria ter me dado o nome de Maria do Mar, eu teria sido muito honrado esse nome, meu pai disse que não, mas enfim, em Maria tem mar. Você também falou do mar, eu lembrei de um conto da Clarice Lispector, lindo, que ela diz que o pai levava eles, né, os irmãos todos, para se banhar algumas vezes no ano, mas ele não deixava tirar a água do mar logo. Eles tinham que passar o dia inteiro, você já viu? Isso é muito místico, isso é muito lindo, porque o sal limpa a gente. E um outro aspecto que você trouxe também, que eu acho que isso é uma mensagem muito importante, que bom que você, que tem essa voz e alcança tantas pessoas, traz isso, que é a importância da gente ter essa rede de apoio mesmo. Porque se a gente, por exemplo, pensar em trauma, você viveu um trauma público, né? Já deve ter vivido outros, todos nós vivemos. O trauma também, gente, ele não precisa ser uma coisa muito grande, não. Às vezes é uma coisa pequena, mas o trauma... ele não é sobre a situação em si. Não é. Tanto é que duas pessoas passam por uma mesma situação, uns traumatizam, outros não. Se fosse sobre a situação, todo mundo teria que traumatizar, certo? Por quê? O trauma é sobre como a gente experimenta a situação. Eu trabalho com mulheres que foram violentadas. E aí tem um grupo de mulheres que foram violentadas que seguiram a vida. Claro que essa situação é uma situação, né, muito desafiadora e triste e que fica essa memória muito forte. Mas elas conseguiram se relacionar, até ter filhos, seguir uma carreira, são felizes. E tem um grupo de mulheres que paralisam. E qual é a diferença desse grupo se todas elas foram, né, violentadas? O grupo que conseguiu seguir a vida é o grupo que conseguiu extravasar, esvaziar. Esvaziar, que lindo que seja com um terapeuta, alguém que tenha uma escuta amorosa, mas pode ser pegar o telefone e ligar para uma amiga e falar, amiga, você não sabe a M que acabou de me acontecer, eu preciso falar. E quando a gente faz isso, a gente não traumatiza. Quando que a gente traumatiza? É quando a gente guarda aquilo, e aí o trauma, ele contrai. O trauma, ele estreita a gente. Mas mesmo passando por uma vida desafiadora, que a vida está, assim, cada vez mais desafiadora, a gente pode passar por essas situações, mas não traumatizar. Então,
O importante é que a gente saiba e dê a importância para essa rede de apoio, como você acabou de dizer. Isso é muito lindo. É importante, né, a gente entender, assim, se localizar. E aí também tem nessa discussão, queria perguntar para Maria do Mar. Adorei. Ainda vou mudar meu nome. Vamos mudar. A gente faz o que quer. Que é essa relação das questões emocionais, né? Tem uma conversa forte, que eu acho que é uma conversa bastante atual em relação à ansiedade, que foi precedida pela conversa sobre depressão, né? Que tinha uma coisa, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Que lugar essas coisas estão? Como elas se relacionam? É uma escala? Tipo, hoje eu sou ansiosa, amanhã eu vou ter síndrome do pânico e depois eu vou ser deprimida? Não, né? Olha, não, mas talvez sim. Talvez sim. Porque lembra, assim, as emoções cumprem o seu propósito. E se a gente não deixa elas cumprirem o propósito, a gente pode adoecer. Por exemplo, uma das ferramentas, eu até, enfim, por muita demanda, hoje eu não dou conta do consultório, eu tenho uma fila de espera muito grande, então eu estou escrevendo um livro e lançando um curso, mas uma das minhas ferramentas é o seguinte: você está passando mal com crise de ansiedade, sei lá, no escritório, por exemplo. O que a gente acha que a gente tem que fazer? A gente acha que a gente tem que desacelerar, né? Então, eu tento botar um mantra, respirar, meditar. Respirar é bom, tá, gente? Mas meditar e tal, isso está errado. Isso não funciona. Vocês já devem ter tentado e ficaram mais ansiosos. O que funciona? Funciona, gente, dica, funciona ir para o banheiro, trancar a porta e pular. Você vai dar função para o cortisol, para a toxina que está rolando no teu corpo. E toda vez que a gente dá função, a gente não adoece. Então a gente tem que aprender a não resistir ao processo, que é o que a Camila estava falando, Marina também. Não resistir ao processo, se entregar ao processo. Uma crise de ansiedade, gente, dura no máximo 10 minutos. Você pode ter várias crises de ansiedade no mesmo dia, mas o corpo, na sua mágica, em 10 minutos, vai ativar o sistema parasimpático e você vai sair dela, mesmo que você não tome ansiolítico, mesmo que você não tenha informação importante. Mesmo que você não tenha nenhuma horizonte, ferramenta. é mais fácil de lidar, né? Tipo, 10 minutos. Você não vai morrer e ela vai passar. E faz parte, né? Isso é muito importante. Agora, a gente falando das emoções, como é que é esse processo? Isso é um caminhar. O que eu vejo na minha prática, e eu também, Maria, porque eu sofri um transtorno do pânico por mais de 20 anos da minha vida. Eu não tinha nenhuma autonomia, gente. Era muito sofrido. Até o dia que eu descobri a cannabis medicinal, comecei a usar, enfim, desmamei de todas as medicações com acompanhamento psiquiátrico e achei aquilo tão maravilhoso que criei uma empresa, tenho um instituto de cannabis, tenho agora hoje 2 empresas, porque aquilo realmente, enfim, se tornou um propósito, claro. Eu ia fazer essa pergunta, porque quando me convidaram para vir aqui, o assunto era esse, né? Cannabis e eu ia perguntar, mas cogumelos e tal. Não, e aí eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: eu já tomei CBD e tal, mas nunca comprado no Brasil, nunca esse que é legal, né? E me lembro muito daquele filme, não sei se vocês viram o Ilegal, o filme das mães, da luta pelas mães, com as crianças que tinham doenças neurológicas, que tinham convulsões, crises convulsionantes seríssimas e tal, e que só o canabidiol conseguia, resolver. E aí, como que está hoje a legislação? Hoje é legalizado. E aí, uma pergunta, né, vamos abrir um parênteses, que depois é importante eu responder a tua pergunta da tristeza, me lembra, tá? Mas hoje é legalizado no Brasil, e aí as pessoas me perguntam muito, mas não é a mesma cannabis? Qual é a diferença dessa história? Medicinal, recreativo? Existe uma diferença que é só sobre a qualidade e a procedência. A cannabis, ela é uma planta que ela tem uma propriedade de limpar o solo. Ela é, inclusive, usada em acidentes geográficos. Então, a importância de você saber a procedência, e se você comprar, por exemplo, a cannabis de uma empresa, né, legalizada, que tenha um maquinário que precisa para isso, você vai lá acessar o site, você vai ver um certificado de análise desse site, desse produto, e você vai ver o que tem, quais são os canabinoides, é uma planta, então o que eu comprei é diferente da plantação de um mês antes, tá? E também você vai ver
que talvez seja o mais importante de tudo, é a ausência de metal pesado. Porque, por exemplo, se você está usando a cannabis para tremor de Parkinson, e a gente sabe que Parkinson é uma doença correlacionada a metais pesados, e você comprou um óleo porque você conheceu um vizinho que planta lá, né, na varanda dele. Você não sabe que solo é aquele, você não sabe de onde veio. Se aquele óleo estiver contaminado, você vai acelerar a doença. Então, a importância do medicinal, que a gente chama de medicinal hoje no Brasil, é dar só esse selo, né? Eu não estou aqui falando, gente, que recreativo, a gente não está entrando nessa pauta, tá? Eu só estou dizendo da importância da pureza, da procedência, da gente entender... Como um medicamento, né? É um processos. É um medicamento, né? Então, assim, você entender o que você está colocando para dentro, porque isso é uma coisa também, a gente se liga muito, né, em quem que a gente coloca dentro da nossa casa, quem que a gente convida para festa, como é que é, aquele lá não, muito invejoso, se enrolar depois joga um sal grosso, não é? Mas a gente não se preocupa quem a gente chama para essa casa, que é o nosso templo mais sagrado. Então, né, que troca a gente está tendo, uma troca igual a essa aqui, gente, uma troca que edifica, todo mundo vai sair maior, eu vou sair gigante daqui, ouvindo vocês aqui falando e podendo experimentar e trocar. Então, né, que livro a gente está lendo, que filme a gente está vendo, isso tudo é importante. Mas, com relação a cannabis, respondendo sua pergunta, então, é legalizado hoje, tá? Existe um processo burocrático, então você precisa de um receituário médico, e aí você faz uma importação via Anvisa e você recebe na sua casa. Ainda não é produzido, a gente acabou de ganhar o prêmio do melhor óleo do Brasil. Isso para mim foi muito foda, porque assim é um propósito muito grande. E depois de trabalhando com cannabis, eu descobri, né, que é também a erva de Santa Maria. Então eu me senti assim muito abençoada, né, nesse propósito. A gente tem um instituto dentro da empresa que toma conta de crianças, na grande maioria crianças autistas que não têm condições financeiras. Então ganhar esse prêmio para mim foi, sabe, um sinalzinho de que a gente está indo no caminho certo, e foi muito, assim, muito grande para mim. E então a gente acabou também de conseguir a licença da Anvisa para vender nas farmácias. Então, porque aí vocês importam a matéria-prima e produzem o óleo no Brasil. Fora. Não pode se produzir nada aqui, tudo importado. a não ser as associações, que aí você tem entram um na alvará, justiça, exatamente, tal. Podem produzir, não podem vender. Podem produzir, não podem vender. E você importa e pode vender, é isso? Isso, eu fabrico fora do Brasil e trago ele pronto. E aí aqui pode vender dentro desse ecossistema. E o bacana dessa medicina, que é claro que não é para todo mundo, gente, nada é para todo mundo, mas a gente estava falando aqui, por exemplo, do equilíbrio, da ansiedade, que na verdade é uma ausência de equilíbrio também, é que a medicina canábica, ela, na verdade, ela organiza o nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema que a gente tem, todo animal vertebrado tem, todo. Então, e esse sistema, ele é o sistema que é responsável pela homeostase, que é o equilíbrio do nosso sistema. O leite materno, por exemplo, é cheio de canabinoide. Então, a gente tem um milagre, mais um milagre, de ter uma planta que contém componentes químicos que não são idênticos, mas eles mimetizam os endocannabinoides que nós produzimos. E aí, quando o nosso sistema endocannabinoide está em desequilíbrio, a gente pode usar dessa medicina. E aí, como que o sistema endocannabinoide desequilibra? É uma pergunta, né? Porque é natural, a gente nasce com ele, por que desequilibra? Bom, autistas não produzem canabinoides como os neurotípicos. Por isso que a melhora é muito rápida com as crianças autistas. Doenças... Estão repondo algo que, de fato, eles não têm. Exatamente. Doenças neurodegenerativas, ansiedade, estresse, trauma, idade, depressão. A idade e a depressão, sim, porque ela é uma emoção que desregula, né? A idade também, porque o nosso sistema endocannabinoide não é o mesmo a vida toda, ele tem suas nuances. E com a idade, a gente já vai automaticamente produzindo menos canabinoide. Então, se a gente suplementa com os fitocannabinoides, fito das plantas e endo, né, internos nossos, se a gente pode suplementar,
e ele é tão parecido que os nossos receptores canabinoides aceitam, e aí a mágica acontece. Porque é muito lindo esse processo no corpo. Se a gente for falar de psicodélicos, por exemplo, no Brasil não é permitido, mas em alguns países é, e eu trabalho em alguns países, acontece a mesma coisa. Galera que deve conhecer os cogumelos mágicos. Por que o processo do cogumelo mágico, né, é tão lindo e tão potente na clínica, por exemplo, da tristeza? Voltando ao seu assunto. Por quê? O nosso corpo, ele sempre transforma o que ele recebe. Então, se a gente recebe ácido fólico, a gente transforma em metilfolato, por exemplo. A gente transforma. Acontece a mesma coisa com os cogumelos mágicos, que tem o nome técnico de psilocibina. Quando a gente recebe, a gente transforma em psilocina. A molécula da psilocina, ela é muito parecida com a molécula da serotonina. Então, o nosso cérebro recebe a psilocina através dos receptores de serotonina, de forma muito leiga falando. Mas é muito diferente, por exemplo, da medicina clássica. Porque a medicina clássica, os antidepressivos mais modernos que existem, eles são inibidores de recaptação. Então, a gente produz serotonina, tem um espacinho entre um neurônio e outro, que se chama fenda sináptica, que é onde a mágica acontece. Então, a gente produz serotonina e a gente recapta. Como é que é a medicina, como a medicina hoje funciona? Ela bloqueia os receptores. Então, a gente produz, né, joga na fenda sináptica e a gente não recebe, né, não recapta de forma tão rápida. E aí fica mais tempo ali na fenda sináptica. Diferente da psilocina, porque ela como se ela estivesse produzindo serotonina. E a depressão e a ansiedade, não sei se todas, né? A angústia também em parte, mas vamos pegar a depressão e a ansiedade, que eu acho que é um tema que interessa muita gente, né? O que eu percebi, e aí eu comecei a história da minha história, porque eu percebi em mim e percebi na minha clínica, é que a depressão e a ansiedade é como se elas fossem duas irmãs siamesas no mesmo corpo. A ansiedade é aquela irmã que está gritando. Ninguém aguenta. Então é natural que a gente busque ajuda para tratar essa irmã. Porque ela está dando um trabalho gigante. E aí a pessoa vem, a gente trabalha essa ansiedade, de novo, não tira a ansiedade, a gente transforma essa ansiedade de disfuncional para funcional. E aí essa irmã para de gritar. E dá espaço para outra irmã, que é da depressão, a gente está chamando de depressão, mas pode ser uma distimia, pode ser um humor mais rebaixado, que está causando sofrimento. E aí, essa irmã tem espaço para aparecer. Por isso que nos países que é permitido, quando a gente trata a ansiedade e transforma ela numa ansiedade funcional e aparece a tristeza, e aí é um paciente que já usou medicação clássica e não está mais a fim de voltar, a gente pode fazer ciclos de microdosagens e aí o colorido volta. É como se fosse preencher o que a gente não está conseguindo fazer, com o que o corpo não está conseguindo fazer sozinho, né? Mas lembrando, isso de forma disfuncional, de forma de sofrimento. Claro. Porque eu tenho muito, gente. Dia a dia, né? Olha, eu tenho muito. A gente vive, vocês falaram aqui, a ditadura da felicidade. Isso eu tenho um bode disso. Porque assim, ninguém é feliz o tempo todo. Então, a Lola falaria isso. Olha, Lola, Sejam felizes. seja bem-vinda. Entendeu? É isso que eu falei que ela ia atrapalhar o rolê. Sejam bem-vindos. Mas é isso, entendeu, gente? Mas assim, eu tenho... Será que ela tinha, hein? Será que ela é psicopata? Uma coisinha, né? Olha... Que ela era uma assassina. Então ela é uma psicopata. Encaixa. Ela é uma narcisista. Uma narcisista. Ela vai ser muito estudada pela psicologia ainda, porque é um personagem. Como é que a gente vai se apaixonar por um assassino? Posso só um complemento só de uma. Estou falando das coisas que eu não sou médica, né, gente? Então eu não vou poder falar com a propriedade da doutora. Mas só falando das coisas que me ajudam. Eu faço desde os 20 e pouquitos, 23, 24,
que tem a medicina alopata, a tradicional, eu faço uso da medicina antroposófica. E se tem uma coisa que eu acho que é muito interessante como princípio, eu não vou saber defender e explicar tudo aqui, tá? Mas o princípio que eu acho que é bárbaro é entender que, normalmente, a medicina tradicional, ela cuida do problema, da doença. Do sintoma. E a gente pouco cuida da nossa vitalidade. A gente fala saúde mental. Então só acha que pode ir no terapeuta ou no psiquiatra ou fazer alguma coisa quem está doente mental. Eu vou na terapia porque eu sinto que é um processo de desenvolvimento, de emancipação, de poder ser melhor comigo na vida, de caminhar melhor. Da mesma forma, eu acho muito interessante, assim, por exemplo, uma consulta com uma médica, minha médica da vida inteira, doutora Sheila Pessoa Grande. Adoro o nome dela. Sheila Pessoa Grande, minha médica, né? Mas, assim, eu não vou lá quando eu tenho problema, gente. Eu vou lá pelo menos uma vez por ano para fazer um check-up, para atualizar sobre a minha vida. Como é que eu tô? Ela tem toda uma... Enfim, tem pediatra, antroposófico. Minha filha, por exemplo, só tomou antibiótico, juro, ela tem 16 anos, tá? 2, 3 vezes na vida. Ela super, assim, então, porque ela entende, a medicina, eu acho muito interessante, porque ela faz o cruzamento entre, sim, questões regulatórias do corpo físico, que a gente, dependendo da época, e depois de um tempo a gente vai perecendo e tal. Mas entender que a gente somatiza, não à toa, os aspectos emocionais da nossa vida. Então, como você foi parida, como foi a sua infância, em que momento você está em relação ao seu trabalho, aos seus afetos. Tudo isso altera a sua alquimia, a sua parte... entender tudo, sabe? Então, uma sessão com a minha médica é tipo 1h30, porque eu faço um update de como, de lá para cá, da última consulta, eu venho elaborar as minhas ideias, os meus sentidos. E aí, claro, ela é médica formada, clínico geral, e já ajudou muitas amigas minhas que estavam com problemas muito sérios, que a medicina tradicional não estava resolvendo, trata também câncer, enfim, eu acho fantástico, eu sou muito fã mesmo, mas entende o indivíduo como um todo. Entende que a gente tem que cuidar da nossa saúde e não ir no médico para cuidar da doença. Quando ela existe, claro, a gente tem que cuidar da doença. E comungando com a tradicional, com a medicina tradicional, não sou nada xiita, mas considerar algo maior que tem a ver com os nossos, como a gente está sentindo a vida, como a gente está pulsando a vida. Então, só fica aqui. Isso é o que serve para mim. Para a Fernanda Lima, funciona muito a meditação, então, desculpa, doutora. Eu meditação fiquei meio assustada quando você falou que não funciona. Peraí. Não. Eu acho que tem coisas que funcionam para determinadas pessoas. Eu entendi. Não, funciona muito, inclusive é só ferramentas. Não funciona quando você tiver... Pode ser correndo. Eu adoro fazer esporte. Por exemplo, então eu me conectei muito com o que você disse, porque para mim atividade física, gastar energia, porque eu sou assim, eu sou um vulcão, gente. Não sou nada tranquila. Sou super ansiosa. Mas a minha atividade física, que eu mudo, eu estou na bicicleta, tem horas que eu estou fazendo natação no mar, já fiz de tudo, gente, yoga. Acho que cada um vai achar o seu rolê. Mas botar o corpo em movimento, integrar corpo e espírito, acho que é um princípio que pode ser legal para muita gente. Pronto, não vou falar mais nada. Obrigada pela minha participação. Obrigada, Patrícia. E hoje eu tenho terapia, que eu lido com muita seriedade. Todo mundo fala assim, terapia. Mas tudo bem não ir hoje. Não, eu vou porque me organiza, me faz muito bem. O sentar hoje é o novo cigarro. O sentar é o novo cigarro. Então, o movimento é saúde. É saúde. Agora, Camila, calma. Eu sou meditante, tá? Eu sou arática, eu sou curadora prânica. Não, peraí, então vou esclarecer. Na crise, a gente sair do high, claro, a gente sair do high, tem que ter uma passagem, um caminho. Um túnel. E assim,
de novo, né, eu tenho, lá no meu livro eu tenho, sei lá, 20 ferramentas. Não, nem todo mundo vai curtir todas as ferramentas. Vá, porque assim, nós somos um grande palácio. Essa que é a verdade. E o processo da vida é conhecer, abrir mais portas dentro da gente. E o terapeuta faz isso. O bom terapeuta é aquele que anda por trás, com uma lanterna, com uma lanterna, e ele vai só iluminando o caminho. E às vezes ele chega e fala, Camila, tá vendo aquela portinha ali? Não, ali eu já entrei, não entro nunca mais na minha vida. Não vamos, a gente precisa olhar. E isso, a iluminação é isso. O que é o processo de iluminação? É a gente iluminar todos os nossos quartos. Os bons e os ruins. Agora é metáfora. Vocês ficam, gente? Não estou sendo clara. Ai, meu Deus. É que eu adoro uma poesia, eu acho que tudo dança junto, né? Bom, gente, a gente está vencendo aqui. Posso dar uma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. Oba. Ai, obrigada. Boa tarde. Obrigada pela tarde de hoje. O talk de antes e de agora é incrível. E eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Eu vi recentemente, acho que foi semana passada, que na Suíça começou-se a prescrever arte para doenças mentais. Então, a pessoa está com depressão, lá, prescrição 2 vezes por semana no museu. Artes plásticas. Arte de uma maneira geral. É cultura, né? Arte de uma maneira geral para pessoas que estão com doenças mentais. E aí, indo um pouco nesse caminho, né, de você olhar integralmente para o indivíduo, né, para essa busca de saúde, no Brasil, a gente tem alguma iniciativa que busque um pouco mais essa integralidade? Porque eu vejo um pouco isso também que a Camila falou. Por exemplo, os planos de saúde, eles não são planos de saúde, eles são planos de doença, né? As pessoas vão atrás, né, do plano quando já manifestou alguma coisa. Nesse sentido maior de uma prevenção, né, da gente se olhar, se entender e ter uma integralidade maior, existe alguma iniciativa médica do conselho, de associações, que caminhe um pouco mais nessa direção, até mesmo de considerar os psicotrópicos, enfim, outras alternativas que não seja só a medicina tradicional? O médico que estava aqui antes também falando, ele falou muito isso, né? Na escola a gente aprende a identificar a doença e tratar a doença. Enfim, me parece que essa coisa da prevenção, né, de olhar um passo antes da doença, fica meio largado. Como que é essa situação no Brasil? Se a gente tem uma luz aí no fim do túnel? Excelente pergunta. Eu acho que a gente está vivendo hoje um momento de muita transformação, por vários motivos. Né? O primeiro que o médico ele não é mais o detentor do saber. Né? Hoje você dá um Google e vai saber muita coisa. Então, esse médico, essa faculdade de medicina, que formava conhecimentos, né, que eram somente, né, exclusivos do médico, onde o médico tinha o poder da sua vida nas mãos dele, onde o paciente não era parte do processo, isso está caindo por terra. Porque se a gente pensar, gente, os médicos eles são formados para não perder para a morte. Por isso que ninguém morre de morte morrida. Não existe mais morrer de idade. Eu tenho que perder para uma doença que não teve remédio. Não é o médico que está perdendo, você entende? Isso tudo está se transformando. E o Conselho Federal de Medicina já está atento a isso. Ele, há muito pouco tempo, não tem nem 2 semanas, ele decretou a importância da gente trazer a espiritualidade no contexto da medicina. A gente vê isso, gente, nas pesquisas com relação à depressão. A depressão é muito interessante, porque os placebos, eles respondem de forma maravilhosa para a depressão. Então, se a gente tem um grupo de pacientes, por exemplo, que estão tomando a medicação, né? Não o placebo, a medicação, mas eles não acreditam naquele processo, eles não melhoram. Agora, o grupo que tomou placebo, mas tomou com fé, sabe? Olhou para aquele comprimido e falou, isso vai me curar, melhora.
Então, a medicina não pode mais fechar os olhos para isso. Ela precisa entender que a fé, a espiritualidade, o contexto do espírito é muito importante, né? A própria psicologia também, né? Eu sou neuropsicólogo, então a minha especialidade é neurologia. Então, é muito difícil você olhar para a neurologia e não ver um milagre. Então, isso já está... Sabe, esse contexto da medicina está mudando. Agora, também tem uma coisa que é assim, nós vivemos uma sociedade muito adolescente. Eu sou um pouco, sim, talvez tenham pessoas que não gostam do meu discurso, mas a gente vive uma sociedade adolescente. A gente espera muito, é muito sobre os meus direitos e muito pouco sobre os meus deveres. Então, assim, talvez também parte do processo seja a própria pessoa, o indivíduo, entender, no contexto de saúde, o que expande a consciência, o que traz ele para esse lugar de equilíbrio. Seja a natureza, praia de graça, né? Seja o parque, mora em São Paulo, tem um monte de parque. Procurar, né, que dias que o museu tem ali entrada gratuita. Sabe? Muita gente tomando chopp, gastando uma grana com chopp, mas na hora que é para pagar um teatro, não topa, entendeu? Então, também... Eu gostaria que a gente, enquanto sociedade, acordasse a nossa consciência para esse lugar de responsabilidade com nós mesmos. O indivíduo na cura. Né? É que a gente é educado de outra maneira, A né? gente é muito educado. Gente, a gente é assim, educado... não dá nem para culpar o cidadão. Assim, Não. A gente é solto errado pela indústria farmacêutica. A gente é educado e... Ninguém... Do que... Mais. Então, não, a gente, né, sozinhos a gente não vai conseguir, né? Mas se ajudar. E não é só a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia também, gente. E uma adoece para a outra tentar curar, que não cura nada, né? Então, você toma medicação, e tem que tomar uma medicação para o sintoma da medicação, sabe? Por isso que eu acho que a consciência, sabe? Isso, e despertar a consciência em nós, sair um pouco dessa postura adolescente não tô, assim, gente, não me entendam errado, assim, muitas coisas que acontecem, existem vítimas e um processo muito complexo e desafiador na vida, mas se a gente nutrir essa postura, sabe, a gente não consegue sair dela. Então, assumir um compromisso com a nossa vida, com o dom da vida, gente. E é por isso importante a gente se encontrar e falar sobre isso, porque é uma conversa restrita ainda. Até para a gente, né, que vive nesses lugares, ouve muito sobre isso, ainda é limitante. Em alguns lugares da sociedade, essa conversa não passa nem na nuvem, né? Então... Só falar uma coisinha que eu queria... Enquanto a doutora estava falando, eu queria só complementar. Porque a gente está numa mesa chamada Body and Mind, né? E eu gostei muito da sua pergunta, porque eu acho que é algo que as pessoas não colocam nessa essa ligação nem sempre é feita, né? Então, assim, que não existe um corpo saudável sem uma mente saudável, né? Tem uma coisa em inglês que é o mindfulness, é muito importante para a saúde física. Não existe saúde física sem esse mindfulness, né? E aí, assim, claro, eu vou falar uma coisa muito mais básica do que a doutora Maria estava falando, né? Que, primeiro, que eu acho que a minha experiência com médicos, eu sempre fico muito espantada como que os médicos, eles, para qualquer doença que você converse com eles nunca falam de alimentação. E a alimentação sempre foi uma coisa que, na minha vida, me guiou pelo simples fato de que, assim, eu me sentia mal quando eu não comia bem. Então, assim, eu procurar me alimentar direito foi uma coisa autodidata que nenhum médico me disse e que eu, no entanto, fui procurando e hoje... Eu aproveito tanto isso, porque eu sou amiga da Marina. O que ela está estudando, ela e o Gustavo, eu pego carona, né, Mar? A gente é os nerds da... Vamos abrir um grupo de WhatsApp aí. Porque... Vamos entrar nessa turma. Não, só para fechar, é isso. A alimentação é uma coisa muito importante e, assim, tem 3 coisas elementares, muito básicas, que parecem muito simples, mas que a gente não faz. Se alimentar direito, se movimentar, aí está toda a parte do exercício e tal,
e dormir. A gente não prioriza o sono e é uma loucura, porque o sono é a coisa mais importante para a nossa saúde, para o body, mind, Fica aqui, ó, a luz. Gente, o sono, durante o sono, tem 1 trilhão de coisas que acontecem para além da faxina, que acho que isso é o básico, acho que muita gente aqui deve saber, mas a faxina do cérebro, do corpo e tudo mais. Então, assim, 3 coisas: comer direito, se movimentar e dormir. E eu acrescento aqui que é se relacionar com pessoas que são saudáveis para você e não com pessoas tóxicas. Então, e essa aí, é a parte vou colocar difícil. mais o cultura. Prazer, sexo, tesão, não é necessariamente sexo carnal, sexo libido. Alimentar a libido, ter responsabilidade sobre essa libido. Porque a gente também, nessa coisa de nós mulheres principalmente, de ser workaholic, de botar toda a libido só no campo profissional, eu acho que a amizade é um campo de troca. Sabe, o erótico, ele não está só... Acho que tem que ter no sexo, óbvio. Não vou abrir mão disso. Mas é entender de uma maneira mais ampla, sabe? O erotismo, ter uma vida erótica. Por isso que eu achei bárbaro que você trouxe, quando você trouxe a questão da cultura. Porque a cultura é para despertar o quê? Sensibilidade. Então, ir ao teatro, ler um livro, e até ver o que você nem entende, o que você não gosta, não ficar feito só aquilo que é confortável. É entender que também no choque de alguma coisa que você não... Despertar emoção, se permitir sentir. Volto ao que a Fernanda Lima, ali maravilhosa, eu amo a Fernanda, a Carol também, que pessoa maravilhosa, falou sentir. E acho que a cultura, e aí desculpa, você trouxe para mim, porque eu sou da cultura, né? É entender o quanto que a gente precisa se nutrir de bons alimentos, de alimentos mais saudáveis, mas alimentar a cabeça. Aí, volto. Gente, vamos domar essa coisa. Vamos ter... o celular. Vamos domar o tempo. A gente tem que escolher o tempo que a gente dá para isso aqui. Sabe, não levar para o quarto. Eu pratico bem mal isso, ela sabe. Ela sabe. Não, eu sou viciada, eu sei, é terrível. E eu estou me regulando. Porque eu estava fazendo um trabalho de sucesso, aí pronto, você quer ver tudo. Aí eu andei 10 casas para trás. Aí agora eu voltei ao princípio de ter horário para usar o celular. A partir de um horário, não entrar no quarto, no dormir. Estou tentando, tá, amiga? Mas, Camila... Camila, mas também tudo bem, né? Assim, eu digo... Eu tô falando, ela me dá bronca com razão, ela e o Gustavo. Mas uma coisa legal, assim, que eu acho que é tudo bem a gente não ser perfeito também, sabe? Não. Não, mas eu digo assim, gente, porque se a gente fosse amigo da gente, como a gente é das nossas amigas, putz, metade do caminho tava feito, né? Então, assim... Não, e a gente tem que também mirar no perfeito para ficar um pouquinho perfeito, mais ou menos, né? Gente, não pode ser pouco. Tem que ser mais marciano mesmo. Porque ela Não, o celular é um portal, gente. É um portal que tira a gente do presente, que é tudo que a gente tem. A gente só tem o presente, gente. Daqui a 5 minutos eu posso não mais estar aqui. E aí? Bom, gente, muito obrigada. Foi incrível. Que bom. Tava todo mundo super atento aqui. Foi lindo. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada, Marina. Obrigada, Camille.